Meu nome é Larissa Manja, eu sou advogada responsável pelo setor de saúde aqui no Pacheco Reis Advogados e hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante, que é o tratamento para a leucemia e os obstáculos que as pessoas que recebem esse diagnóstico enfrentam ao demandar os seus tratamentos, seja dos planos de saúde, seja do SUS. Nesse mês de junho, a gente celebra o Junho Laranja, que é o mês de conscientização acerca do diagnóstico precoce e do tratamento de doenças semelhantes a essa, da leucemia e da anemia. Nesse mês, é muito importante que a gente pense sobre essa conscientização, sobre o diagnóstico precoce, mas também é muito importante a gente tratar do assunto desse vídeo, porque não adianta você receber o diagnóstico precoce e na hora de buscar o seu tratamento, você ter esse tratamento negado e você não conseguir iniciar o seu tratamento. Então, eu quis trazer esse vídeo hoje voltado tanto para pessoas que dependem de plano de saúde, que têm plano de saúde, quanto para pessoas que dependem do SUS. Então a gente vai tratar dos dois assuntos aqui hoje. Porque hoje, infelizmente, não importa se você vai demandar do SUS ou você vai demandar do plano de saúde, você vai encontrar problemas. Atualmente não existe mais essa história de que quem tem plano de saúde tem uma vida mais fácil. Nem sempre isso é verdade. Às vezes também o plano de saúde ele coloca muitos obstáculos. Então, por isso, hoje eu decidi trazer esses dois assuntos para que a gente possa conversar. Em relação aos planos de saúde, o problema mais frequente que a gente enfrenta é em relação ao rol da ANS. Essa é a justificativa mais comum que os planos utilizam para negar tratamentos, tanto para pessoas com leucemia quanto para pessoas com diversas outras doenças. O rol da ANS é uma lista que foi emitida pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. É uma agência do governo que regula a atuação dos planos de saúde e ela emite uma lista com tudo aquilo que o plano de saúde precisa fornecer. E o plano entende que tudo aquilo que não está nessa lista não deve ser fornecido. Porém, a gente já tem uma lei hoje que diz e que fixa que o rol da ANS ele é apenas exemplificativo, ou seja, aquilo é uma lista mínima daquilo que o plano precisa te oferecer. Não significa que o que não está na lista não deve ser fornecido. Então, o plano tem sim obrigação de te fornecer, até porque as negativas mais comuns relacionadas a essa justificativa são em relação a tecnologias mais recentes, medicamentos mais recentes, tratamentos mais recentes e em relação a tratamentos de alto custo, que a gente sabe que muitas vezes é o caso do tratamento de doenças relacionadas ao câncer. Além disso, em relação aos planos de saúde, a gente também tem um segundo problema, uma segunda justificativa que é muito comum, que é a negativa de medicamentos de uso domiciliar. Os planos costumam dizer que eles não têm a obrigação de fornecer esses tratamentos. Porém, a gente também já existe pacificado que o plano ele tem sim a obrigação de fornecer medicamentos de uso domiciliar para aquelas pessoas que têm diagnóstico de câncer. Então, se você é uma pessoa que tem leucemia, não aceite essa negativa. Você tem sim direito de receber o seu medicamento do plano de saúde, ainda que ele seja de uso domiciliar. Então, é muito importante que você tenha um advogado da sua confiança e que possa te orientar sobre essas questões. E caso a negativa do plano de saúde persista, é necessário entrar com um processo judicial para que você tenha acesso ao seu tratamento, ao tratamento que você tem direito. Em relação ao SUS, a gente também tem problemas. O SUS ele tem também uma lista daquilo que ele fornece. A Rename é uma lista de medicamentos que são fornecidos pelo SUS. E a gente também tem ali, em relação a procedimentos, cirurgias, outros tipos de tratamento, existem também os tratamentos que são fornecidos pelo SUS. E tudo aquilo que não está nessas listas, a gente também enfrenta muita dificuldade, porque E considerando essa lista, a Rename e também os procedimentos que são oferecidos pelo SUS, a gente tem dois tipos de problemas diferentes quando a gente trata de SUS. Em primeiro lugar, a gente tem um problema de que aquilo que não está padronizado pelo SUS, aquilo que não é fornecido pelo SUS diretamente, a gente precisa de um processo judicial para conseguir. Mas não significa que você não pode, que você não tem direito, não significa que você não vai ter acesso a esse tratamento. Mas significa que um processo judicial vai ser necessário para você conseguir atingir isso. Então, por isso que é muito importante que a gente reflita sobre isso nesse mês de junho, nesse Junho Laranja, para que você tenha, sim, o seu diagnóstico precoce e para que o quanto antes a gente consiga dar início ao processo judicial para buscar esse tratamento, porque a gente sabe que o tempo para tratamento de câncer, ele é muito importante. E a gente também tem um segundo problema, que é aqueles tratamentos e aqueles medicamentos que estão na lista do SUS,
mas que o SUS ele não fornece. Isso acontece muito frequentemente, infelizmente. Muitas vezes você é te receitado ali uma quimioterapia ou algum medicamento que o SUS fornece, você vai no SUS e a pessoa te fala, mas está em falta. Não tem previsão de chegar, ou a gente não tem, ou então a gente não tem médico que consiga fazer essa cirurgia, a gente não tem equipamento para fazer essa cirurgia. Isso também acontece com muita frequência. Esse também é um momento de entrar com um processo judicial para que o SUS ele seja forçado a fazer esse tratamento ou a te fornecer esse medicamento, ou então uma medida alternativa que a gente também utiliza, tendo em vista a urgência no tratamento, né, é que a gente bloqueie dinheiro do SUS, a gente bloqueia dinheiro nas contas do SUS, do município, ou do estado, ou da União, e com esse dinheiro a gente consegue custear o tratamento particular, para que você não precise ficar aguardando essa demora do SUS. Eu quis trazer esse assunto aqui porque, aproveitando esse mês de conscientização, é muito importante que, além do diagnóstico precoce, a gente tenha como viabilizar o tratamento. Porque não adianta você receber o seu diagnóstico e não conseguir se tratar. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui é: nunca aceite não. Seja ou não do plano de saúde, seja ou não do SUS. Porque se o seu médico, o médico que te acompanha, o médico que te conhece, que trata a sua doença, disse para você que você precisa fazer esse tratamento, que você precisa da fisioterapia, que você precisa da imunoterapia, é porque você precisa. É porque para o seu caso, esse tratamento ele é importante. Então não deixe de fazer porque o plano ou porque o SUS disseram que você não pode, disseram que não vão te fornecer. Consulte um advogado que seja especialista em saúde, porque essa área da saúde ela é muito específica, é muito importante que o advogado tenha essa expertise de lidar com esse tipo de processo, até em relação à urgência que ele demanda, porque são processos muito complexos, mas que precisam andar muito rápido, então é importante que o advogado tenha essa especialidade. Procure o advogado da sua confiança para que ele possa te orientar e para que ele possa buscar esse tratamento para você, para que você possa recebê-lo o quanto antes, porque a sua saúde e a sua vida é a coisa mais importante que você tem. Então, se você assistiu esse vídeo até o final, se inscreve aqui no canal, deixa um like e envia esse vídeo para alguém que você conhece, para algum conhecido que você sabe que recebeu esse diagnóstico, ou então para algum conhecido que você sabe que tem um familiar que recebeu o diagnóstico de leucemia ou até de outros tipos de câncer, porque é muito importante que as pessoas saibam dessas informações para que não se aceite a negativa calado, para que você possa e para que as outras pessoas também possam correr atrás dos seus direitos.